Fala, turma! Aqui é Daniel Sobreira. Como a gente está aí às vésperas de uma eleição, eu resolvi tratar aqui de um assunto muito importante dentro da comunicação, que são as fake news e o impacto delas nas marcas, nas empresas e mesmo nas personalidades, como os políticos. As fake news também são conhecidas aí como boatos, notícias falsas ou até mesmo era da pós-verdade. E antes da gente começar, queria te lembrar que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então peço que você se inscreva, deixa aquele seu likezinho esperto e vamos nessa! Bem pessoal, esse vídeo ele vai ser dividido nos seguintes tópicos. O que são as fake news, como elas afetam as empresas e as marcas, como identificar as fake news, e no finalzinho desse vídeo eu vou dar algumas dicas de como você ou sua empresa podem combater esses boatos. Vamos lá? Para a gente entender as fake news, é preciso a gente saber que isso não é um termo atual. Porém, isso hoje se fortaleceu muito com o avanço das tecnologias de informação e com as mídias sociais. Geralmente, essas fake news são um erro construído, muitas vezes pelos concorrentes. E esses erros, eles têm objetivos específicos e criminosos, porque eles induzem as pessoas a um pensamento errado. Existem dois efeitos aí comprovados por pesquisa que ajudam a gente a entender um pouquinho desse fenômeno. Um deles se chama efeito da mídia hostil. Nós, enquanto seres humanos parciais, gostamos de ouvir apenas aquilo que nos agrada. Quando uma notícia é isenta de verdade, há muitas chances dos dois lados de opiniões diferentes acusarem essa mídia de parcialidade. Olha só. Existe também um outro efeito chamado de efeito Dr. Fox, que também foi desenvolvido através de uma pesquisa. Pesquisa essa que identificou que os canais de mídia ganham mais engajamento se favorecerem ou se mostrarem apenas um dos dois lados de uma notícia ou de um determinado assunto ou opinião. Juntando esses dois efeitos, nós temos aí uma infeliz tendência das pessoas e empresas que produzem e que consomem a comunicação passarem a divulgar e a consumir apenas um dos lados de determinado tema ou opinião. E isso independente do que é verdade ou não, incentivando aí dessa forma o que é conhecido como era da pós-verdade. Bem pessoal, e como isso afeta as empresas e as marcas? Talvez você vai se lembrar de alguns casos, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Alguns anos atrás surgiu aí um boato de que tinham sido encontrados alguns ratos em garrafas de Coca-Cola. Outro boato bem antigo também, nesse meio empresarial, são os famosos sanduíches de minhoca do McDonald's. Há pouco tempo atrás, afirmaram por aí que a Coca-Cola e a Nestlé receberiam a concessão do aquífero Guarani. E vindo agora para esse lado político, às vezes a gente pensa que as fake news atingem diretamente só os candidatos, mas não é bem assim. Saiu um boato aí algum tempo atrás de que as latas da Pepsi viriam com a foto aí de um candidato. É claro que aqui a gente não vai entrar nesse mérito de qual candidato merece ou não ir para uma lata de refrigerante. Mas, de toda forma, a empresa que se posiciona muito fortemente com relação a opiniões políticas está sujeita também a ter perdas na sua imagem, principalmente um país igual ao Brasil, que a política é muito polarizada. E ainda dentro dessa questão das eleições, dos políticos, dos partidos, nós temos a própria imagem da marca construída para os próprios políticos. Nas assessorias de imprensa, agências de comunicação, de relações públicas que eles contratam, eles são encarados como empresas, como marcas a serem defendidas e construídas. Então isso que eu estou falando serve também para os políticos. Muito bem, e como a gente pode identificar essas fake news? Basicamente, através de duas formas, muito simples. O autor daquele conteúdo que você está consumindo, que você está compartilhando, ele tem qualificação para falar sobre aquilo? Pesquise a vida dessa pessoa. Veja o que ela já fez, o que ela falou. A gente tem que tentar buscar o máximo de isenção possível. E a isenção, ela tem aquele risco que eu falei lá atrás. Geralmente, uma mídia isenta vai mostrar os dois lados da moeda.
não apenas um lado. E quando nós tratamos de algumas opiniões muito particulares e pessoais, um dos lados pode não nos agradar tanto, mas mesmo assim nós temos que consumi-lo. A outra forma de se identificar seria através da verificação das fontes. Quais são as fontes daquele conteúdo? Quais são as fontes das fontes daquele conteúdo? Tente buscar um pouquinho além daquilo que é superficial. E chegando ao fim, vou dar algumas dicas de como que a gente pode combater essas fake news. Primeiro, a responsabilidade é de cada um. É minha e é sua. Cada vez que você compartilha algo sem verificar essa procedência, você está alimentando uma sociedade baseada em mentiras, o que pode passar a ser um enorme risco para a democracia. Segundo, nas empresas, a responsabilidade desse combate é dos profissionais de comunicação, entre eles as relações públicas, os publicitários e os jornalistas, que trabalham juntos em prol da imagem de determinada empresa. Essas empresas que são responsáveis por zelar da imagem de outras empresas devem fazer um uso constante do social listening, que seria um constante monitoramento daquilo que é falado sobre a marca, principalmente nas mídias sociais. Além disso, essas empresas devem estabelecer plataformas de contato com o público-alvo delas. Outro item é que os responsáveis por essas empresas, marcas ou personalidades atingidos pelas fake news devem fazer constantes esclarecimentos públicos. Por último, e o principal item, essas empresas e marcas devem tentar fidelizar... Marinês! E por último, e o principal item, essas empresas e marcas devem fidelizar os seus clientes a ponto de conseguir defensores da marca. Dessa forma, vai ficar cada vez mais difícil dessas empresas serem realmente atingidas por notícias falsas. E quando forem, vai ter ali uma legião de defensores para combater essas notícias. E você, já foi atingido por alguma fake news? Você utiliza alguma outra forma de identificar ou de combater essas notícias falsas? Conta pra gente aqui nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu te peço para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que toda semana a gente vai ter um videozinho novo aqui na área. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, turma!